Sim, o nosso grupo, né? Nós somos alunos do terceiro período de psicologia, né? Fazemos psicologia na Uniswan. E esse trabalho, né, foi uma proposta que a professora passou para o grupo, né, para toda a classe, né, da disciplina Psicologia, Cultura e Sociedade. E diante desse desafio, foi proposto, né, que o grupo deveria estar fazendo uma entrevista a um profissional, a um psicopedagogo. E aí, assim, eu vou começar assim, gostaria que você fizesse a sua apresentação, nome, títulos, aí depois a gente começa com essa parte de perguntas. Agora a pior parte. Eu me chamo, na verdade, Cláudio Adriano, mas por que intitulei Adriano Fontes? Até por conta, eu vou falar mais depois com vocês, porque eu tenho um filho autista. Então, assim, quando eu ia fazer alguma coisa com relação a ele ligado à aprendizagem, ele não me chamava de pai e não me chamava de Cláudio, me chamava de Adriano ou professor. Então, como eu comecei nessa área terapêutica, então eu vou associar, não, vou ficar como Adriano Fontes. Então, assim, a minha formação, eu sou formado em História, eu tenho a pós em Arqueologia, e eu larguei basicamente o mundo da arqueologia para ingressar na psicopedagogia, perdão, por conta do meu filho, que eu queria entender melhor o desenvolvimento dele cognitivo, mas não tinha aquela coisa assim, por onde eu vou começar? Apesar de estar bastante tempo na área educacional, é uma questão específica, uma realidade que eu não vivenciava. E, por um lado, foi até interessante, depois que o Bernardo nasceu, minha visão de professor mudou muito. Que antigamente, aquela linha mais radical, o aluno não está aprendendo, porque o aluno é burro, tem que reprovar. E depois, quando você percebe isso na pele, que é aquela questão que eu falei você no início, você gera empatia. E quando a dor é no seu calo, aí você se torna uma pessoa melhor. Então, eu não escolhi a psicopedagogia, basicamente, para ser um profissional da área. Eu fui mais para entender o meu filho, e por conta disso, a coisa foi fluindo. Mas a minha formação é em História, eu sou arqueólogo. Aí eu fui fazendo vários outros cursos na área, para entender melhor. Fiz o curso de consciência fonológica, terminei o curso de ABA, e vou fazendo outros cursos, estou começando agora mês que vem o de psicanálise, e não vou parar, porque acabei pegando gosto na área. Esqueci a arqueologia e estou indo para... É uma área também de investigação, né? Que é a formação histórica. E a arqueologia você vai investigar, mas com intuito relacionado a outro contexto. E na área da psicopedagogia, tu vai basicamente fazer a mesma coisa que a questão da investigação, né? Você vai investigar porque aquela criança não está aprendendo. E vai chegar aí, por meio de vários protocolos, algo que você possa ser pautável com relação ao desenvolvimento cognitivo dela, no entanto, poder amenizar ou até melhorar a condição dela. Vamos lá, falei muito, né? Se deixar, eu vou ficar aqui... Pode me contar, tá, gente? Que às vezes me empolga aí e a coisa vai, tá? Não, sem problemas. Então, assim, eu gostaria de que você, Adriano, definisse para a gente, né, para o grupo, o que é psicopedagogia. Assim, vários autores, eles denominam a psicopedagogia, mas no meu entendimento, o que ela vai tratar? Ela vai tratar os processos relacionados à dificuldade de aprendizagem e como esse ser humano aprende. Aí é interessante que muitos dizem a psicopedagogia ela surgiu da junção da pedagogia com a psicologia. Só que ela bebe de outras fontes, como a antropologia, a psicanálise, até mesmo nos testes que são realizados. A grande maioria é pautada na psicanálise. E é interessante que a psicopedagogia ela foi surgir na Europa, depois expandiu aqui para a América, e a gente tem o Jorge Visca na Argentina, que é assim, o Ococum, que ele sistematizou e é considerado o pai da psicopedagogia. Então, ela surgiu no caráter médico-biológico, e não, basicamente, no caráter educacional. Então, assim, surgiu no meio médico. Então, eles queriam entender por que aquela criança tinha dificuldade de aprendizagem. Então, eles passaram a investigar e investir na reeducação dessa criança. Está entendendo? Aí, com o Jorge Visca, com essa sistematização da psicopedagogia, que eu comentei aqui, ele é considerado o pai da psicopedagogia, porque ele sistematizou e se pautou também na epistemologia convergente, que é o método de como você vai aprender. Então, assim, a psicopedagogia é a área que, atualmente, ela vai estudar o quê? Os processos de dificuldade de aprendizagem, de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. Ah, entendi.
No caso, assim, a pergunta 2, na sua apresentação você já falou, né, que o que te levou a fazer essa escolha como profissão e o que ela... Então, assim, vou ficar só a segunda parte. O que essa profissão representa para você? Hoje, para mim, me representa ser um ser humano melhor. Porque é quando você tem um filho que é deficiente, então você vê o outro com um outro olhar. Tá entendendo? Eu não vejo o Bernardo autista, mas eu vejo o Bernardo, o Bernardo. Então eu tenho que tratar ele como um ser humano, como outro qualquer, que tem a sua dificuldade e que vai aprender. Eu já escutei de alguns terapeutas que ele nunca seria um médico, que ele nunca ia aprender a ler e escrever. Então, assim, eu falei, não, ele não quer ser médico, ele quer ser chefe de cozinha. E ele vai aprender no tempo dele. Tem até as fases da aprendizagem, né, por Piaget, que tem aquela sequência. A gente até segue as fases, só que, assim, mediante a idade cronológica dela, não bate com a idade física. Então, eu vou pegar onde que está de potencialidade dele, eu vou estar estimulando, e o que ele tiver de dificuldade, vou também estar estimulando mais ainda. Só que seguindo o quê? O tempo dele. Entendi. E por conta disso, eu acabei pegando o gostinho e fui para essa área. Então, assim, o meu atendimento, eu vejo muito essa parte. Não adianta só eu investir na criança, tratar a criança. É no contexto todo. Se a família não tiver presente, que eu vivenciei isso, se eu não tivesse presente, mas se eu tivesse presente no desenvolvimento do Bernardo, porque o terapeuta, às vezes, fica 1 hora com a criança. No caso, o psicopedagogo, mas tem outros terapeutas. Então, assim, basicamente, 24 horas está com a família. Então, tem que saber estimular no tempo certo. Então, todo momento que você vai fazer, você está estimulando essa criança. Então, assim, ele vai desenvolver por conta disso. Então, a família é essencial no processo de desenvolvimento dessa criança. Entendi. No caso, gostaria que você compartilhasse só um pouquinho o que é feito nessa área da psicopedagogia. Então, assim, tem a psicopedagogia, né, institucional e a clínica. Eu cheguei a trabalhar na escola onde eu lecionava voluntariamente como psicopedagogo institucional, que até no período também estava do estágio da pós, e acabei ficando por 5 anos lá. Então, assim, na parte institucional, o que você vai fazer? Você vai estar orientando a escola no que está levando aquela criança a não desenvolver a sua parte cognitiva. Muitas das vezes, a criança não aprende não é porque ela tem um transtorno. Ela não aprende porque ela não consegue dormir direito, ela não aprende porque ela não se alimenta direito, porque nossas células precisam de oxigênio e alimento para gerir a força. Então, assim, até mesmo a acessibilidade dessa escola vai influenciar muito na questão da aprendizagem. Então, se você recebe uma criança que tem um transtorno do espectro autista, muita carga sensorial vai dificultar, porque ela vai tirar o foco atencional. Então, assim, dentro da área institucional, você vai tentar fazer um mapeamento daquela área ali e tentar minimizar as possíveis falhas que vão prejudicar a questão do desenvolvimento dessa criança. Questão de metodologia. E lá onde eu trabalhei, eu tive muita dificuldade, porque eu era o único professor que realmente trabalhava a questão da inclusão e com muita dificuldade. E aqui eu falei com você tem a parceria com os pais. Então, eu tinha total liberdade da direção de estar podendo chamar os pais para conversar, para orientar. E muitas das vezes tinha negativo do pai, você está querendo dizer o quê? Que meu filho é maluco? E não. E quando eu falava que eu tinha um filho especial, o discurso mudava. Então, acho que Bernardo veio para a minha vida até mesmo por conta disso, para servir de exemplo e para melhorar a aceitação dos pais. Se não houver aceitação dos pais, principalmente, não tem uma melhora com relação à criança. Então, assim, a questão do desenvolvimento depende muito dessa parceria do pai. A escola realmente tem que investir e, assim, a inclusão não é fácil. Tem a lei pautando essa questão desde a Constituição, da LBD, do ECA, que dá respaldo tanto da família, como da escola, como da sociedade, de dar condições dessa criança desenvolver cognitivamente para estar inserida no meio social. Então, assim, dentro da instituição, a gente faz esse mapeamento e vê onde que a escola está falhando, orientando até mesmo por conta de não receber um processo. Porque se pegar um pai que tem conhecimento de causa a respeito do que seu filho tem de direito, essa escola recebe um processo. E nessa escola que eu trabalhei, várias vezes eu consegui amenizar a situação até com relação à questão de processo. E quando essa criança vai para a clínica, o que a gente faz primeiramente? A gente tem todo aquele protocolo, você vai conversar com os pais, faz a anamnese, questão de contrato. Alguns autores, eles gostam de fazer a anamnese no final, porque dizem que a anamnese inicial pode queimar um pouco a questão do que você vai fazer esse olhar com essa criança. Então, assim, eu costumo sempre fazer no primeiro encontro a conversa com o responsável, de eu estar fazendo a anamnese ao mesmo tempo, e em contrapartida eu peço para que traga a criança, porque
porque aí eu dou material para ela ir brincando, fazendo alguma coisa, eu já observando o que ela tem ali de potencialidade ou não, que me chama atenção. E a partir daí, vão fazendo o protocolo de avaliação, após fechar o contrato. Aí faz, dependendo aí da criança, de 8 a 10 sessões, aí que trabalha IOCA, avaliação pedagógica, a caixa lúdica, os testes projetivos, entre outros que existem aí, que são tantos, e nem sempre a gente usa todos eles. E aí, para fechar um suposto diagnóstico avaliativo, e a partir daí encaminhar a criança, se houver necessidade, para o fono, para o psicólogo, e a partir daí a família fechando um novo contrato, que aí vai ser o contrato de intervenção com essa criança. Então, dentro da clínica, vai ter estimulando o que causou esse processo de dificuldade de aprendizagem dela. E, às vezes, pode estar muito, das vezes, ligado ao transtorno ou não. Então, vai ver o que ela tem ali que está despotencializando a sua aprendizagem e vamos, dentro desse protocolo, fazer as intervenções. Ah, tá, entendi. No caso, a pergunta 5, ela fala a respeito de quais são os pontos positivos e os pontos negativos da profissão. Rapaz, assim, eu, pessoalmente, eu tenho, assim, como ponto positivo, ser homem. Até tem aqui o Israel, né, tem o Rafael também. Na verdade, é uma profissão mais feminina, né? Nota-se, né? E se gera aquele preconceito um pouco, quando vê um homem. Então, eu fico também preocupado com relação a isso, que eu já tive algum desconforto. Eu até trabalhando numa clínica, eu tive que sair da clínica, porque a responsável, ela confundiu as coisas e eu tive que sair. Então, assim, tem essa questão do preconceito de ser homem, por conta do abuso sexual, eu tenho muito medo nisso. Então, aqui eu faço atendimento com câmera. Então, o responsável, ele observa o que eu estou fazendo para evitar por ser homem. Então, assim, a pessoa não vai imaginar que a mulher possa fazer isso. Então, assim, acho que com relação ao ponto negativo, assim, do meu ponto de vista, é só isso. E também é uma área, apesar de já estar aqui mais de 30 anos, é pouco conhecida e pouco valorizada. Tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, mas, assim, não é reconhecido como uma profissão regulamentada. Então, isso que é em relação ao ponto negativo. Agora, o ponto positivo é com relação a você poder estar ajudando essas famílias que não conseguem obter o sucesso na escola. E, às vezes, as pessoas acham que o psicopedagogo, ele trabalha com, acho que esse nome que dá agora, com reforço. Um reforço escolar. E não é reforço. E a frase reforço soa até como negativo, porque você vai estar reforçando aquilo que a escola está fazendo e que a criança não está alcançando dentro do processo de aprendizagem. E, por conta disso, tem muita evasão escolar. Então, assim, você vai estar estimulando o processo de aprendizagem de uma forma que essa criança possa aprender. Então, o ponto positivo é isso, você está estimulando a aprendizagem dessa criança de várias formas. No meu caso aqui, eu me utilizo da música. Eu tenho a formação em música, mas eu não sou musicoterapeuta. Não posso nem atuar como musicoterapeuta. Então, eu atuo como terapia psicopedagógica dentro da música. E, assim, eu vejo que deu resultado com o meu filho. Meu filho é uma criança que você deixava ele no campo, escutavam, batiam e ele estava ali. Hoje eu escuto na rua, tenho certeza que seu filho é autista? Então, assim, tudo é o estímulo. E a forma como você estimula e pegar o que ele tem de potencial. E isso eu insiro nos meus tratamentos, no que eu vou fazer de intervenção com essas crianças. O que deu certo com meu filho, às vezes não vai dar certo com outra criança, mas eu posso estar fazendo um protocolo que possa dar certo com essa criança. Entendi. O que eu gostaria de saber, o que mais te marcou na sua profissão, nesses anos? No caso, quanto tempo você tem de profissão e o que mais te marcou? Eu comecei em 2015, mas eu basicamente fazia isso antes, sem ter o canudo, porque eu já estimulava meu filho. Só que eu não sabia que eu estava no caminho certo. A gente só pegou o quê? A base teórica. E ali já fomentou e está seguindo o caminho. Então, o Bernardo tem 12 anos, mas com o canudo mesmo vai fazer aí 6 anos que eu estou na área. Mas, clinicamente, 2 anos. Eu cheguei a trabalhar no Lar Daniel, no setor de arte-terapia. Isso me ajudou muito, porque eu incluo isso também nos meus atendimentos, a questão da arte-terapia. Eu não sou arte-terapeuta, mas aquilo que eu fiz lá durante os meus 2 anos, eu posso estar introduzindo para estimular a questão de foco atencional, memória, controle, trabalho da coordenação motora fina. Então, assim, até esqueci que você perguntando mesmo, perdão. Vou falando e a coisa vai... O que mais te marcou na profissão? Gente, o que marcou foi a questão dessa mãe. Acho que é o que mais me traumatizou mais com relação a isso.
E o que, positivamente, que me marcou, que deu escutar aquilo, eles nunca vão aprender. Então, a pessoa que dizia, sinceramente, meu filho teve uma fono que ela falou que não ia aprender, e deu alta para ele. Eu falei, não, o problema não é meu filho, o problema é você que não, você não fez uma atualização do que você tem na sua área. Assim, todos aprendem. Eu tenho dificuldade, você tem algum tipo de dificuldade, em um certo momento você vai aprender. Só que tem que dar tempo ao tempo. De positivo que me marcou é isso, que eles aprendem. É só saber estimular. E ter paciência, né? E a outra pergunta é: o que mais te motiva a estar nessa profissão, a prosseguir nessa profissão? Meu filho. Acho que ele é o que me levou para essa área e que realmente é assim, é uma área difícil, que eu falei com vocês, por ser homem, tem um pouco essa questão do preconceito, mas que eu vejo muitos terapeutas, até mesmo psicopedagogos, que não estão na profissão por amar. Então, basicamente, eu passei a amar por conta do meu filho. Então, assim, até você pode até conversar com a Sheila, eu invisto naquela criança, independente se ela é rica, se ela é pobre, eu vejo que tem potencial ali, e eu sei que ela vai aprender, por mais que seja severa ou mais leve, no caso do meu filho, um grau mais leve, mas todos eles têm dificuldade, têm suas potencialidades. A próxima pergunta, ela fala a respeito do cenário, né, que nós estamos passando o Covid-19. E a gente entende que o nosso país é um país onde a desigualdade social ela é muito grande, né? E assim, para você como profissional da área, o que você pode falar a respeito de toda essa dinâmica que tem acontecido no nosso país, não só no Brasil, mas no mundo, né? E o que, de repente, foi um desafio, o que você pode compartilhar com a gente em relação a todo esse cenário que o nosso país tem vivido, para você como um profissional? Gente, pergunta difícil, hein? No contexto do meu atendimento, assim, o que você quer que eu fale? Eu tenho até medo. Pode falar no seu contexto de atendimento, pode também falar a respeito, assim, devido a essa questão da desigualdade social, porque a gente sabe que essa questão de inclusão, esse fato de recursos, é algo assim que nem todas as famílias têm, né? E aí eu queria também... Você falou, vai beneficiar quem consegue ter acesso à tecnologia. Então, no caso, meu filho faz atendimento no Lar Daniel, que é uma instituição sem fins lucrativos. Então, a grande maioria das crianças não tem condições de ter acesso remoto. Então, como é que esse terapeuta vai se manter em contato com essa criança, poder estar mantendo esse protocolo e estimulando ela? A sorte do Bernardo é porque eu fui para essa área e hoje eu me considero terapeuta. Então, eu estou estimulando ele em casa. E aquele que não pode? Então, assim... Esse período de quarentena, eu tiro como ponto positivo, e eu acredito que as famílias também poderiam tirar como ponto positivo, de você estar mais perto do seu filho e você estar estimulando ele cada vez mais. Mas, independente de ser terapeuta ou não, você tem que ver isso. É como você falou, a questão da desigualdade social vai gerar também o quê? Um déficit educacional. Então, muitas dessas famílias que não têm condições, elas também não têm essa visão de estar estimulando essa criança. Mesmo porque por conta dessa questão educacional que vem desde lá de trás. Então, assim, o Covid está aí, então a gente tem que se readaptar. Infelizmente, é essa a realidade. Então, assim, quando o pai, se tem condição, não tem condição, ele está realmente inserido na vida do seu filho, ele arranja um meio de poder estar estimulando essa criança. Então, assim, particularmente, do meu ponto de vista, não é a sua condição financeira que vai fazer você ser uma pessoa melhor ou ruim. Então, assim, isso é mais a questão de ética e moral, e você querer mesmo o melhor para o seu filho. Eu acho que foi contento aí, não sei, né? Eu não quis falar não, mais. Mas foi tranquilo. Não estou escutando o áudio. Mônica? Oi. A próxima pergunta, ela fala justamente relacionada à questão da inclusão, né? E acredito que você já tenha falado, né? Já falou alguma coisa referente a isso, né? Porque ela fala sobre o que a psicopedagogia tem contribuído para a inclusão. Então, acredito que... A psicopedagogia, mas independente da psicopedagogia, infelizmente tem que ter lei para poder resguardar essas pessoas com o contexto da inclusão. Que a psicopedagogia é só uma área da ciência. Então, assim, tem que ter pessoas fiscalizando para que realmente ocorra a inclusão. Mas, em contrapartida, como é que você vai... Que isso aí, a lei é desde 2014, a lei de inclusão.
Então, assim, como é que você vai colocar numa escola, exigir que essa escola, ainda mais no âmbito particular, ter que reestruturar essa escola de uma hora para outra, que é muito gasto. Então, assim, a questão pessoas preparadas para estar se envolvendo com a inclusão, é difícil. E que eu falei com você anteriormente, você tem que gostar do que está fazendo. Não é você, eu sou psicólogo, opa, o cara trabalha, é psicólogo. Não, você tem que estar na área e em contrapartida, você gostar do que está fazendo. Não estou levantando aqui a bandeira, você tem que fazer por amor, não. E por amor ninguém fica, enche barriga. Você tem que ganhar. Mas quando você faz por amor, você consegue cliente. Quando você faz por amor, a coisa flui. Então, assim, a inclusão, ela está aí na lei. Mas, assim, você tem que conhecer dessa lei para você cobrar. Então, com relação à minha experiência, eu tive muito problema com relação à inclusão do Bernardo nas escolas. E meu filho não estou em escola pública, particular. Ele está inserido na escola pública. Porque eu vi que na escola pública, ou trabalhar em escola pública, assim, não ocorre 100% a inclusão. Infelizmente, não. Não adianta um professor trabalhar, dois professores trabalhar, a direção tentar ali inserir esse contexto, que é muito além da escola, a comunidade, a família tem que estar envolvida nisso, e outros professores não estão envolvidos porque diz assim, eu não tenho obrigação de fazer isso porque eu não estudei para isso. Só que a realidade é outra e está na Constituição, está na LDB. Então, assim, você tem que fazer o seu melhor. Se aquele aluno não aprende da sua forma metodológica, você tem que ensinar aquele aluno da forma que ele vai aprender. E isso dá trabalho. Agora, você para analisar. Você está com uma turma com 40 alunos. Como é que você vai dar conta disso? Uma escola particular, dependendo, eu trabalhei em Belford Roxo, como é que a escola vai pagar um mediador? E ali exige que a escola arque com o custo do mediador. Está entendendo? Então, assim, são realidades diferentes da escola pública e da escola particular. Tem escola particular que você, não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de mediação e o salário é quase R$ 2.000. Entendeu? Mas né, aqui em Realengo, não. Na Baixada? Não é na Zona Sul. Então, assim, são realidades diferentes. O aluno que vive da Zona Sul, que tem condições de ser estimulado, vai conseguir ser estimulado. Então, aquele que não tem condição, como é que vai ficar isso? Então, assim, eu acredito até em questão de inclusão, que tenha mais política que vai trabalhar com a questão da inclusão dessa criança que não tem condição. Com ONG, não sei, montando algo, até mesmo ajudando essas escolas a preparar esse ambiente para isso. Que inclusão não é fácil. Às vezes a gente está lá, a lei, mas cobrar é fácil, mas pôr em prática é difícil. Se na escola pública eu tive dificuldade, eu só consegui com o meu filho porque eu tinha conhecimento, senão estava lascado. Até porque, com relação que na escola pública não tem um mediador, é um estagiário, às vezes é de história, de geografia, muitas das vezes nem de pedagogia. Não tem nenhum curso de mediação para estar atuando com essa criança. E a visão que eles têm de mediação é deturpada. Porque, na realidade, o mediador, ele vai mediar o quê? O que o professor passa para esse aluno, modificado através do PEI, para poder alcançar essa criança e alguma dificuldade que ela tem de aprendizagem e está estimulando ela para poder depois, em seguida, estar acompanhando a turma. Então, assim, a inclusão, ela é legal no papel, mas a gente tem que cobrar, tem que conscientizar, porque muitos pais não têm conhecimento, até com relação à sala de recursos, que é essencial. Uhum. Então, a próxima pergunta que eu gostaria de falar, pegando esse gancho ainda da inclusão, no caso, você como profissional, o que você tem feito para contribuir com o âmbito social? Então, pergunta para me matar. O que você tem contribuído como psicopedagogo? Isso. Mostrar para essas pessoas, que essas crianças, tanto jovem e adulto, que eles são capazes e tem que estar inserido na sociedade, sim, porque é um ser humano como outro qualquer. Então, assim, é parte de uma engrenagem que tem que se movimentar. Se toda engrenagem fosse igual, como é que você ia movimentar essa engrenagem? Então, assim, a diferença, ela não é diferença, ela é complemento daquilo que tem que ser encaixado. Então, assim, socialmente, eles têm que ser participativos. E quando você insere uma criança com dificuldade, socialmente, ela vai progredir, vai evoluir. E antigamente, a criança, ela ficava confinada dentro de casa, porque muitas vezes os pais tinham vergonha. Porque é maluco, é doente mental. Então, hoje em dia, até a nomenclatura mudou. A visão mudou com relação ao deficiente. E não falo só o deficiente mental, não. Deficiente físico também. Auditivo, visual. Então, assim, tem que lutar pelos seus direitos, cobrar e conscientizar, porque só a conscientização liberta todos do preconceito.
Uhum. A próxima pergunta, acredito que você já deu uma pincelada, né? Que é a respeito de qual a importância da família, né? Desse trabalho multidisciplinar, né? Porque não só o psicopedagogo, aí vai ter a família, vai ter outros profissionais. Então, assim, qual é a importância desse grupão, que eu diria assim? Eu diria para vocês que eles são muito mais essenciais do que nós, vocês futuros psicólogos. Porque se não tiver a família com relação à questão da aceitação, tá junto ali, ajudando o terapeuta, não adianta. Eu passo uma atividade para a criança, para poder fazer em casa, e o pai, ó, peço para o pai estar estimulando, inserindo essa criança, leva para o parquinho, tenta fazer com que ela seja inserida nesse mundo social, para até mesmo para aquele que não conhece ter maior aceitação. Então, assim, se não tiver a participação da família, não adianta pagar terapeuta. Então, assim, a família é o pilar do desenvolvimento da criança que tem algum tipo de dificuldade ou até mesmo transtorno de aprendizagem. Entendi. No caso, assim, como que um psicopedagogo poderia contribuir para, no caso, não só para a criança, mas olhando para um adulto ou um idoso, como é que seria que agiriam, assim? Seria da mesma forma? Teria alguma diferença? O protocolo de intervenção é diferenciado. Então, assim, vai depender do grau de dificuldade. Então, assim, acho que para ambos, você vai ter que trabalhar a questão da memória, foco atencional, o que ele tem de perda, de trauma com relação a algum acidente que cometeu, algum acidente vascular. Então, assim, só analisando, desde a criança, do jovem, ao adulto, ao idoso, onde que está tendo essa dificuldade e estimular ela. Até mesmo por meio da neurociência, isso cresceu muito, até no âmbito da psicopedagogia, por conta da neuroplasticidade. Então, assim, acreditava-se que até certa idade, a poda neural, depois a criança não aprendia mais. Então, seria o quê? Um adulto que não poderia ser mais estimulado. Então, assim, a gente percebe que com a neuroplasticidade, você morre aprendendo. Você cria novos caminhos no seu cérebro, no seu encéfalo, para poder chegar ao seu desenvolvimento cognitivo. Se é uma falta de atenção, até mesmo a questão da leitura, reestimular essa pessoa que sofreu um acidente. Então, assim, a psicopedagogia vai estar atuando dentro dessa intervenção aí de estímulos, mas vai depender do que está tendo de dificuldade. Entendi. No caso, assim, a próxima seria a última pergunta, né? Que é o que você diria para aquelas pessoas que decidiram cursar psicopedagogia, para os novos e futuros profissionais da área aí? O que eu falei, eu sempre falo, gente, antes de qualquer coisa, você escolher uma profissão. Quando eu escolhi fazer a graduação de História, eu fui muito recriminado e falava assim, por que você não vai fazer medicina? Tu tem condições para isso. Eu falei, não quero fazer medicina porque eu não quero ser médico. E eu odiava História. Então, a partir do momento que eu passei a ler, eu entendi, eu comecei a gostar. É a mesma coisa da psicopedagogia. Eu fui por causa do meu filho. Então, assim, eu me apaixonei pela área. Eu estou terminando agora uma pós de neuropsicopedagogia. E vou investindo cada vez mais, porque eu sei que essa é a base do ser humano se inserir na sociedade. Até com relação à criança que tem um transtorno, dá ter uma condição melhor de estar inserido nesse meio, sem ter a questão do preconceito social. Então, assim, é muito importante você estar nessa área, porque a psicopedagogia, gente, como as outras ciências, elas são fundamentais. Então, assim, não adianta você ir para essa área e achar que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Você até pode ficar rico, mas se você não gostar do que você está fazendo, você vai ficar frustrado. Então, assim, independente do dinheiro, escolha uma profissão que você realmente goste, que você vai se dedicar. Porque atualmente eu vivo a psicopedagogia. Então, se eu vou na rua, eu acabo passando no caçula, alguma loja, se eu ver alguma coisa interessante que eu posso estar usando para estimulação, eu acabo comprando. Então, assim, se aparecer, eu não posso passar perto de livraria. Se eu abrir o computador e entrar em algum site aqui de livro, cara, eu já estou comprando. Então, assim, eu estou sempre estudando, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que pouco eu sei. Uhum. Cada ser humano é um ser humano. É o que eu falei com vocês. Você pode pegar 2 autistas, mas ele é um ser humano. Então, cada um vai ter a sua dificuldade. E cada um vai ter que fazer um tipo de protocolo para intervenção. Eu não posso preparar um protocolo igual para pessoas diferentes, que é ser humano. Então, assim, e ter paciência. Então, sempre quando eu vou conversar com algum responsável, eu falo, olha só, não vou fazer milagre. Então, assim, o seu filho vai aprender no tempo dele.
Você está preparado para isso? Primeiro você está preparado. E aí seu filho aprende. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter paciência e amar o que está fazendo. Tá? Não estou levantando aqui a bandeira, amor é tudo. Não, amor sim. É a partir do momento que você faz aquilo que você ama, cliente aparece. Entendi. Então, Adriano, antes de eu estar encerrando, eu gostaria de saber se os outros componentes do grupo gostaria de perguntar alguma coisa, se queriam fazer alguma coisa, ou também você, se você quiser também contribuir com mais alguma coisa, de repente, que não estava aqui nas perguntas, que você acha importante, né, estar compartilhando com a gente. Sim, não lembro assim. Uma coisa interessante, até você falou em comentar, que muitas das vezes as pessoas acham que o psicopedagogo é psicólogo. Então, assim, muitas vezes a responsável na escola é porque eu estou precisando de você, porque eu quero contratar você para tratar minha filha que está passando por isso, isso e isso, uma relação da parte profissional. Eu não sou psicólogo, eu sou psicopedagogo. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro, psicologia é psicologia, psicopedagogia é psicopedagogia. Eu vou tratar das questões que envolvem a dificuldade de aprendizagem. Mesmo que, por mais que a gente estuda alguma coisa da área da psicanálise, da antropologia, até mesmo da psicologia, a gente não pode se dizer psicólogo, porque a gente não é psicólogo, tá entendendo? Apesar que eu até ali, até fiquei espantado, que na Argentina eles usam alguns protocolos que é da psicologia, que aqui no Brasil não é permitido o psicopedagogo se utilizar. Por mais que a gente tenha conhecimento na área, eu não posso me abraçar desse conhecimento para pôr em prática. Eu posso me absorver desse conhecimento para ter esse conhecimento até mesmo da psicomotricidade, para saber como é que eu vou atuar psicopedagogicamente com aquela criança. No caso da psicomotricidade, eu vou ter que trabalhar com a criança a estimulação da coordenação motora fina. Então, ter o conhecimento da área, e não usar a área como a minha área de atuação. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode aproveitar. Entendi, grupo, aí fica com vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Mostra Sai da câmera aí, mutada aí. No momento eu não estou podendo, mas assim, fica para a próxima. A gente está falando sobre questões, né, de inclusão. Você pincelou falando que há leis específicas para isso, só que a gente vê que não é tão seguida assim claramente, né? O que você acha que deve ser mudado ou até adicionado para ser eficaz políticas públicas relacionadas à educação inclusiva? Políticas públicas existem, a lei é muito boa, mas o que vai acontecer? Para que ocorra a política pública, quem está envolvido? A sociedade. Então, a sociedade já tem que cobrar de quem está ali no alto, que está lá por conta da gente, para que isso realmente ocorra. E por que muitas das vezes não acontece satisfatoriamente? Porque nós, seres humanos, população, a grande massa, ela não se envolve com relação a isso. Que muitas das vezes não está acontecendo na minha casa. Para que eu vou me envolver com isso? Então, é aquela questão, ter empatia. Antes de você cobrar, não estou aqui levantando bandeira favorável do governo, não. Antes da gente cobrar das políticas públicas, a gente tem que se olhar como ser humano e ter empatia com o próximo. Que muitas das vezes tem que começar dentro da nossa casa, da nossa vizinhança, para a gente chegar lá na esfera parlamentar e a gente está cobrando. Porque a lei existe e é uma lei plausível, a lei brasileira com relação à questão da inclusão. Existem políticas públicas que a gente pode estar cobrando isso, só que o que não existe do ser humano é empatia. E por isso que, hoje em dia, eu vejo meu filho uma criança totalmente diferente da outra, não por conta do transtorno dela, mas eu percebo que ela é uma criança muito mais humanizada do que a gente. Não tem a maldade, não tem a malícia de querer puxar o tapete do outro. Então, hoje em dia, é isso que está acontecendo. Até se uma coisa meio clichê, essa questão desse Covid que está acontecendo, da gente estar mais preso dentro de casa, para a gente dar valor para o nosso eu e olhar o outro. Então, assim, não estou levantando bandeira, parabéns, porque muita gente morreu, não, mas para a gente se tornar uma pessoa melhor. Enquanto a gente não se tornar uma pessoa melhor, nada muda, até as questões de política pública. Acho que foi contento aí? Ótimo, ótimo mesmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lívia, vai, Lívia. Oi, Lívia. Eu queria voltar um pouquinho, que você falou bastante sobre o Bernardo, né, o seu filho, e aí eu queria saber primeiro, porque você começou a conhecer a psicopedagogia depois que teve o Bernardo. E aí eu queria saber primeiro como foi para você
receber o diagnóstico do seu filho e como é hoje para você diagnosticar o filho de uma outra pessoa. Porque, como você falou, muitos pais, muitos responsáveis ainda têm certo preconceito de tentar ouvir, olha, o Bernardo ele tem uma necessidade especial. O Pedro, ele precisa de uma atenção a mais nessa parte, precisa de uma atenção naquela parte. Então, algumas pessoas ainda têm esse tabu com esse tipo de conversa diretamente para lidar com a criança. Eu queria saber como que foi para você receber, você como recebedor da notícia, e você dando a notícia para o pai de que um filho precisa de um cuidado mais especial. É até interessante, assim, que eu, Adriano, eu não vivenciei o luto, porque eu já vivia esse mundo, até porque eu tenho um irmão que tem DI. Então, assim, para mim foi mais fácil a aceitação do Bernardo, apesar de eu ter demorado, que eu só fui perceber realmente que tinha... A gente percebeu que demorou a falar, demorou a andar, mas, assim, na família da minha esposa, o sobrinho dela foi falar com 3 anos. Hoje ele é oficial do Exército. Então, assim, demorou a andar. Então, assim, a gente acreditou que fosse algo, assim, da família, que não fosse algo neurobiológico. E eu, por ter um irmão já dentro dessa realidade, de levar para tratamento, mas aquela coisa, quando não é nosso caso, a gente olha com outros olhares. Eu tinha meu irmão levar para o tratamento, mas assim, meu irmão só fazia aquele básico por ser irmão. Quando é filho, aí é diferente. Então, assim, a dor do luto eu não passei, mas minha esposa sim. Então, assim, basicamente, eu abracei o tratamento do Bernardo, de boa, e até a aceitação da mãe. Então, assim, como eu falo para vocês, é primordial a família estar participativa, por quê? Que quando os pais realmente aceitam a deficiência do seu filho, não porque ele ser deficiente, vai estimular muito o desenvolvimento dele. Então, assim, para mim, com relação à aceitação do Bernardo, foi tranquila, porque já tinha uma experiência na família. Então, assim, eu não vivenciei o luto, mas ninguém quer um filho, vou preparar para ter um filho, vou casar, meu primeiro filho, eu quero que ele nasça deficiente. Não, isso é mentira. Então, assim, eu acho o discurso muito hipócrita, às vezes, se eu soubesse que era assim, eu teria mais outros filhos com síndrome de Down ou autista, não. Para mim, acho que isso é mentira. Que ninguém vai planejar um filho que tem uma deficiência. A gente observa nele que eles têm um grau de empatia muito maior do que a gente, mas tem dificuldade. A gente vive na sociedade na qual ela discrimina, ela é excludente. Então, assim, não vamos fazer isso e achar que é tudo bonitinho, não. E por mais que ele seja leve, existe preconceito, e isso dói. Só que a gente tem que rever o quê? Existe preconceito porque aquela pessoa não conhece o diferente. Então, assim, quando eu vou falar com o pai, até mesmo com um professor, eu chamar para conversar com o responsável, que é interessante isso, que às vezes a criança nem abria para falar, mas a forma como anda, como vai articular, aí tem alguma coisa diferente. Então, você já cria um olhar clínico, isso até chega a ser automático. Então, já tive alunos que eu só olhava, tem que chamar o responsável para conversar. Então, assim, eu chamava para conversar, com a permissão da direção, eu orientava, nunca fechava assim, a sua filha é isso, mesmo porque eu não posso. Dentro da instituição, a gente não pode fechar diagnóstico, a gente pode fazer o suposto laudo, mesmo porque eu não sou médico. Então, a hipótese de laudo é essa. Então, assim, vai fazer esse tipo de exame, aquele exame, e muitas das vezes, o problema da criança não é neurobiológico, é físico. Eu levei o meu filho para fazer um tratamento, um teste neuropsicológico, e eu conversei com a psicóloga, que ela falou que ela recebeu uma criança com laudo de autista. Só que a criança não era autista, ela era surda. Entendeu? Então, assim, dentro desse protocolo, você primeiro tem que tirar tudo aquilo que é físico, para ver se é psicológico, se é emocional, para ver se tem o que está alterando esse desenvolvimento da criança. Eu não sei se foi contente com essa. Então, assim, com relação ao responsável, para mim foi mais tranquilo de conversar, porque eu tenho um filho especial. Então, como eu vivencio essa prática, então eu, como terapeuta ou como professor, para mim é um pouco mais tranquilo, porque por não ter passado o luto, mas eu vivenciei alguma coisa que foi desconfortável para mim. Então, assim, eu sabia como chegar no responsável. E quando ele falava, está querendo dizer que meu filho é maluco, aí eu tinha como carta que, não estou dizendo que teu filho é maluco, eu estou dizendo que vocês precisam fazer uma investigação com relação a isso, mesmo porque eu jamais vou querer prejudicar com relação ao desenvolvimento do teu filho, mesmo porque eu tenho um filho especial. Então, assim, eu quero o melhor para o seu filho. Aí que as pessoas desarmavam. Tá entendendo? Então, assim, quando você vivencia, fica muito mais fácil de você falar sobre o assunto, até para desarmar a outra pessoa. Mas uma coisa que é muito importante, que eu até cheguei a fazer na escola, é um trabalho de conscientização. Fazer projetos, então, assim, que envolvesse a comunidade, e só você conscientizando que vai ter uma maior aceitação. E é isso.
Foi tranquilo aí, Lívia? Foi contento? Ficou faltando alguma coisa? Entendi. Você trazia a sua experiência para poder. Isso. Obrigada. E eu tenho uma segunda pergunta, que Pode como falar. a psicopedagogia ela é uma área que ela atua com aprendizado, e saindo um pouco da área infantil, né, saindo um pouco da área de lidar diretamente com crianças, eu queria saber se a psicopedagogia ela ajuda também na estimulação de memórias em pessoas que têm, são portadoras de necessidades especiais, mas já são adultas, já têm, sei lá, 40 anos, mas ao longo do tempo teve uma paralisia infantil, ou alguma coisa assim, se a psicopedagogia também trata com o aprendizado da memória, né? Porque tudo que a gente aprende é porque a gente gravou, a gente armazenou na nossa memória, Isso tá aí, tudo aqui, eu que sei for disso. é o Para essa estímulo, né? estimulação com essas pessoas, a psicopedagogia. Com certeza, até mesmo a partir também da injeção, mais a divulgação da neurociência. Entendi. Então, assim, houve aquela modificação do quê? Você morre aprendendo, que eu comentei com você anteriormente, devido à neuroplasticidade. Então, você sofreu um acidente, lesionou uma parte do seu cérebro. Então, a partir do estímulo correto, você consegue estimular essa pessoa. Então, assim, por que ficou muito focado na educação infantil? Que são os primeiros anos no qual você está tendo ali um boom de sinapse. Então, até mais ou menos, acho que os 8, 12 anos, você está tendo ali o quê? O estímulo de muita sinapse, e em contrapartida daquilo que não foi estimulado, vai ter a pauta neural. Mas isso aí, o ser humano, ele pode estar sendo estimulado sempre, porque é a fase inicial que é da aprendizagem. Isso não vai impedir que você possa estar estimulando um adolescente. Eu atendo, ela conhece a filha da Sheila, tem 19 anos. Então, assim, eu prefiro trabalhar com o adolescente do que com a criança, porque a experiência é muito mais motivacional. Daquela criança que está esse tempo todo sendo estimulada de forma errada, e você atender ela, e algo que ela não fazia, passar a fazer. O adulto também. Então, assim, a psicopedagogia ela não é só focada no estímulo da criança. Então, assim, a psicopedagogia ela vai de 0 a, sei lá, 100 anos. Vai depender do intuito daquela pessoa que for contratar o seu serviço. Entendeu? Então, assim, não é uma área restrita à educação infantil, tá? Ela é uma área muito ampla. Aí tem até a questão também que você pode estar trabalhando nos hospitais, em empresas, em área de recursos humanos, que aí você vai ter que estimular o que a pessoa está em déficit ali, no seu desenvolvimento, até mesmo dentro da empresa. O que está desestimulando essa pessoa ali? Às vezes é algo que ela está desestimulando, porque não é na área que ela tem que estar em outra área. Então, ter um olhar mais apurado com relação a isso com a pessoa. No hospital, a mesma coisa. Você sofreu algum acidente lá e está com problema de memória. Então, a psicopedagogia vai atuar dentro do hospital, estimulando essa pessoa, ou de forma lúdica. Eu trabalho aqui muito com lúdico, eu trabalho muito com pedagógico, eu trabalho com a música, que é importante também, trabalho com visual, com as planilhas eletrônicas. Então, assim, estimular de várias formas. De uma forma ou outra, a pessoa vai aprender. E isso tudo no tempo dela. Até mesmo a psicologia não fica só restrita à criança. Então, assim, é um leque muito grande. Trabalho em recursos humanos, então, assim, é como a psicopedagogia também. Só que o foco da psicopedagogia é o quê? É o estímulo dessa aprendizagem. É porque realmente é uma ligação. Está picotando, não estou escutando. Repete para mim, Olivia, por favor, picotou. Oi, desculpa, não, eu só estava dizendo que é porque a gente faz automaticamente as pessoas no geral, né? Quero dizer, a psicopedagogia já área infantil. E aí fica essa limitação, né, da área de atuação. Por isso, até essa dúvida que eu tinha também, que era possível trabalhar até com pessoas adultas, trabalhando em pedagogia, nesse estilo da aprendizagem, memória e tudo mais. Justamente por E muitas vezes você tem um pouco da dificuldade, você quer trabalhar com um adulto, por quê? Porque ele passou por todo um processo e não teve um estímulo correto. Então, assim, como é que vai ser eu estimular essa pessoa? Será que eu vou conseguir? Que às vezes gera aquele medo. Não é porque eu estou há 5 anos nessa área, que até mesmo dentro da sala de aula, cada ano, são alunos diferentes, são pessoas diferentes. Então, cada cliente é um cliente diferente. Eu vou dizer, caraca, sou cara bonzão, que não. Cada pessoa que eu vou lecionar ou vou atender é uma pessoa diferente. Gera aquele medo. Será que eu vou conseguir dar conta? Será que não?
mas aí a gente tem que encarar. Tá entendendo? Às vezes a autoconfiança é a nossa derrota. Então a gente tem que manter o equilíbrio. A gente não é detentor de todo conhecimento. A gente está sempre em processo de aprendizagem. Vamos lá, tem mais gente aí? Vamos. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Israel, você está muito caladinho. Acho que ele saiu caiu aqui, ó. Caiu, então ele deve voltar. Rafa, Lívia, mais alguma coisa? Rafa, você tem... Para mim foi bem amplo, assim, eu gostaria muito de agradecer a todo esse esclarecimento. Eu não tinha muita noção, assim, a respeito dessa área, e eu agradeço mesmo, de coração, pelo esse esclarecimento, no qual que eu posso mudar minha perspectiva em relação a essa área de psicopedagogia. Israel, você gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Eu tinha até caído aqui, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Aqui, eu tenho uma pergunta assim, mas eu queria primeiramente, ser grato aí. Então, gratidão. Estamos aqui nesse dia aprendendo muito, E a gente vê isso na sua fala, Adriano, a gente vê na sua fala, percebe na sua fala que você tem realmente uma paixão por aquilo que você faz, sabe? Não é somente porque você tem algo na sua família, e tal, que te estimulou para aquilo, mas você tem uma paixão dentro de você que faz com que a gente até queira conhecer mais, esse trabalho. Isso é algo muito, muito importante, muito bonito mesmo. E eu gostaria, assim, que você pudesse deixar, assim, a gente sabe que não existe receita de bolo, Cada um tem um jeito, tem uma forma, mas quais são as orientações, que você pode deixar para os pais, assim, quando você fala com eles e tal, de como que dentro das nossas casas a gente pode ajudar as crianças no seu desenvolvimento, porque, assim, tem os filhos, eles vão lá para a escola, passam cerca de 4 horas, dentro de uma sala de aula, e depois voltam para casa, e aí muitas das vezes fica o dia todo só vendo TV, eu fico o dia todo na rua, e muitos pais, às vezes acham que nas escolas fica sendo igual no filme Matrix, Opa, quero aprender isso, baixou um conhecimento dentro do meu cérebro, fez um download e eu já estou sabendo tudo. E não é assim, tem um processo, mas quais são as orientações para que os pais, dentro de casa, quais as ferramentas que eles podem ter, mesmo dentro de casa, coisas simples, para fazer com que esse processo de aprendizado para o filho, possa estar tendo um bom resultado, A primeira coisa com relação a isso é a aceitação. Se eu não aceitar, eu não consigo estimular meu filho. O segundo passo é o quê? Tornar esse ser útil. O que eles aprendem? Mas de que forma? Eu tenho que perder meu medo e deixar ele quebrar e fazer as coisas. Então, assim, eu, por experiência, coitadinho, ele é deficiente, não pode fazer. Não, ele é deficiente, mas ele não é burro. Muitas das vezes as pessoas acham que é deficiente, que não vai estar observando, não está escutando, que não está aprendendo, mas está aprendendo. Então, tirar essa coisa de coitadinho, que nenhum deficiente é coitadinho, nenhum ser humano é coitado, que todos aprendem. A partir do momento que a gente tira essa visão errônea de realidade, e você perder o medo e deixar ele no limite dele, e estimular, que pode muito bem, lavar um copo, limpar o banheiro, colocar a roupa na corda, dentro da sua limitação, botar para ele fazer as coisas dentro de casa. Porque a partir do momento que eles vão fazer, eles vão perceber que eles são úteis. E eu falo isso com experiência, que o primeiro café que meu filho fez, tinha que ver a felicidade dele. Então, assim, ele ligou o fogão, apesar dele fritar o hambúrguer, comer o hambúrguer todo, e dizer que estava com o hambúrguer lá no pão lá, mas, caraca, muito bom, rapaz. Então, assim, ele ficou feliz porque ele fez o café. Então, eu cheio de medo, porque ligar o fogão, falar, eu que sou dito normal, já me queimo, imagino uma criança que tem uma limitação, até limitação motora. Então, assim, eu deixei ele fazer, observando distante, mas deixei ele fazer. Colocar água no fogo, coar o café, pôr o leite, açúcar. Então, assim, você tem que deixar eles ser úteis. Então, a partir do momento que você perde o medo e tem a aceitação no seu coração, você faz com que seu filho cresça. Não é permitir que o seu filho fique o dia todo sentado no sofá vendo desenho de criança.
Eu não concordo com isso. Vamos tentar estimular ele, vamos tirar da zona de conforto. Só tirando da zona de conforto que vai aprender, até a gente mesmo. Eu estou acostumado aqui a fazer isso aqui sempre. Só que para mim galgar um patamar maior na minha empresa, eu tenho que sair dessa minha zona de conforto. Eu tenho que investir em mim. Então, a partir do momento que eu saio da zona de conforto, eu cresço. A mesma coisa a criança que tem algum transtorno, alguma deficiência. Eu tirar da zona de conforto. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Primeiro, a aceitação da família. Fora isso, o que vier é bem-vindo, é lucro. Entendeu? Acho que foi contento aí, Joel. Não sei se eu consegui te responder. Espero que sim, né? Adriano, você falando em resposta à pergunta do Israel, eu estava aqui lembrando de uma aula de uma outra disciplina. Você falou que essa questão do que é normal e do que é patológico. Muito se é discutido em relação a isso, principalmente a gente está vendo que a questão da indústria dos medicamentos a cada dia tem crescido cada vez mais. Muitas pessoas, às vezes, tudo é transtorno. E aí eu queria que você contribuísse um pouquinho em relação a essa questão também. Por isso que eu falei com vocês no início, eu, como vou fazer uma avaliação, o que eu falo com o pai? É até estranho, por esse cara médico. Eu quero exame oftalmológico, exame de visão, eu quero tudo que for relacionado à parte física, porque se você não respira direito, não vai oxigenação para o seu cérebro, pode afetar. Se você não escuta, como é que você vai aprender? Você aprende com outro escutando. Se você não enxerga direito, como é que você vai visualizar determinada imagem? Você aprende também com os olhos. Então, assim, a sua parte sensitiva é a primeira via de estimulação da aprendizagem. Se isso não está bem, você vai aprender. Se está ok, vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos fazer uma ressonância magnética, um mapeamento cerebral, ou fazer um PAC, qualquer tipo de exame que está me chamando a atenção para aquilo. Se está ok, vamos ver. É de fundo emocional? Então, vamos encaminhar o psicólogo para fazer uma orientação. Então, assim, vamos tentar averiguar tudo isso para fechar essa questão de hipótese de laudo. E muitas vezes eu olhei e a criança é autista. O que eu falei com você anteriormente, que eu fui na clínica e a mulher falou que a criança não era autista, era surda. Então, assim, o laudo do Bernardo ele demorou a sair porque a gente fez todo o protocolo, eu fiz teste neuropsicológico, nem uma avaliação barata. E se vocês futuramente possam investir nisso, tá? Na pós, nessa área. E, assim, são testes que são caros, gente. Então, assim, às vezes a pessoa não dá valor ao investimento que a gente faz. E ele tem que estar sempre investindo. Então, assim, transtorno, dificuldade, você sabe que questão de transtorno é da via que neurobiológica. Então, assim, existe teste para isso, para você ver, até teste genético, para saber o que causou aquele transtorno. E a questão da dificuldade, você tem que ver se é alimentação. Como é que essa criança está inserida no meio familiar? É de pais separados? Vive numa família que vive brigando? Dorme na hora certa? Fica muito tempo no celular? E hoje em dia tem a questão da nomofobia, que é o uso excessivo da tecnologia. Isso vai afetar o quê? O seu desenvolvimento cognitivo, vai afetar a postura. Então, a gente tem que parar para ver o que realmente é dificuldade e o que realmente é transtorno. E, a partir desse protocolo, você está fazendo um trabalho com essa criança, independente de ela ser autista, de ela ser Down, ou seu tipo de dificuldade. E, às vezes, eu não gosto de rotular isso. Eu consegui trabalhar numa clínica porque falaram para mim que eu sou especialista em autista porque eu tenho filho autista. A primeira coisa que eu falei com a responsável da clínica, não sou especialista em autista. Eu sou especialista no meu filho, porque eu conheço o meu filho. Cada autista é um autista. Cada ser humano é um ser humano. Por isso que a avaliação é um meio de investigação. Você vai investigar aquela criança por meio de protocolos avaliativos, o que ela realmente tem. Aí, a partir daí, você fazer a intervenção e caminhar para as áreas corretas. Um neuropsicólogo, tá entendendo? E áreas afins, até o psicólogo, que é a cara de vocês. Entendeu? Tentar definir realmente essa questão. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou você também, Adriano, gostaria de compartilhar com mais alguma coisa? Vamos lá, eu quero uma pergunta para vocês aí, do grupo aí da turma. Qual a diferença? Porque o psicólogo ele pode ser psicopedagogo. Vocês se imaginam fazendo uma especialização nessa área, uma graduação nessa área? Bom, é uma área que eu me identifico muito, tanto é que na escolha de curso eu pensei ou na psicologia ou na pedagogia, né?
Mas essa área do ensino, essa área que envolve criança, tanto é que eu já fui na ONG lá da Sheila, já fiz curso de mediadora, então, assim, é uma área que eu gosto, sim. E a Elívia, Rafael, Israel? A área que eu conhecia pouco, né? E atualmente eu estou lidando com uma pessoa que ela tem por volta dos 40 anos e ela tem necessidades especiais porque ela teve a paralisia infantil. E aí ela teve até uma vida bem longa, porque os médicos também diziam que ela não ia passar dos 15 anos de idade. A mãe dela ouviu muito isso e ela está aí ainda. Um pouquinho, Lívia, uma coisa que eu esqueci de falar que é interessante, muitas das vezes, o neuropsiquiatra infantil, eles não sabem diagnosticar, um pediatra. Então, hoje em dia tem uma cobrança muito grande, a partir do nascimento tem um protocolo de avaliação dessas crianças. Porque o próprio médico, ele não sabe avaliar. E, às vezes, tira, assim, o mérito da gente, vocês, psicólogos, psicopedagogos, de estar avaliando, diagnosticando essa criança. Ainda mais que a gente que vivencia na área educacional, apesar da psicopedagogia ter surgido no meio médico, mas muitos médicos, na atualidade, não sabem diagnosticar o transtorno. Diferenciar se é autista, se não é autista, se tem dislexia, se tem TDAH, tá entendendo? Então, assim, é uma área que a gente tem que estar sempre estudando, para estar até orientando essas pessoas. Sim, e até ela não tinha o diagnóstico certo. A mãe dela nunca recebeu, olha, ela tem isso, ela teve isso. E a irmã dela, que é tia de um amigo meu, a irmã dela fez psicopedagogia. E aí ela mesma começou a analisar a irmã, e etc, e trazer os sintomas e causas, tudo direitinho, para a área dela mesma. Foi quando ela começou a desenvolver isso. E aí, atualmente, lidando com ela diretamente, por isso que me veio a dúvida, até que eu te perguntei, se estimulando uma pessoa até, não numa faixa etária infantil, mas numa faixa etária já bem adulta, se é possível fazer psicopedagogia com essa pessoa. Porque sendo assim... O que você vai fazer com 40 anos? Aonde que ele parou no desenvolvimento cognitivo? Não é porque ele tem 40 anos que eu já vou ter que dar estímulo da faixa etária dele. Eu tenho que ver a idade mental dele e, a partir da idade mental dele, eu estou estimulando que não adianta a gente pular fase. Piaget, ele fez aquela fase sensório-motor, que agora não vem à mente aqui, as fases da aprendizagem. Às vezes, a criança de 6 anos, ela está na fase além. Então, assim, é seguir aquela regra ali de desenvolvimento da criança, desde o sensório-motor até realmente a aprendizagem afinco, e está estimulando ele. Em qual fase da aprendizagem ele parou? E, a partir dali, você estimulando ele e trazendo ele para a realidade de mundo. Tá entendendo? Mas ele vai aprender no tempo dele. Sim, entendi. Sendo assim, até me interessa a área, lidar com públicos de mais idade, mas que precisam ser estimulados na aprendizagem, na memória. É uma área que me interessa, sim. Ainda mais lidando diretamente com a Vânia. Existe curso para essa faixa etária. Eu até pretendo fazer agora, em novembro, quando eu termino minha pós, que depois eu posso estar indicando vocês. Eu passo a mensagem para a Mônica, do contato, e você entra em contato. É R$150. São 3 dias de curso que te dá uma base, mas é focada na psicopedagogia. Mas te dá a noção de como você está trabalhando com esse adulto e o idoso. E é uma área que eu vou querer investir também. Então, assim, eu não quero focar a infantil. Eu tenho um material aqui que eu comprei, até de estímulo, coordenação motora, estímulo cognitivo, e aí eu vou passar para vocês. Muito obrigada. Realmente me interessa bastante. Obrigada. Eu passo para a Mônica e vocês... Aí, Mônica, você passa para eles. E minha intenção aqui não é reter conhecimento. Porque a inclusão é isso. Não é só você cobrar inclusão na escola. A inclusão é isso que a gente está fazendo. O que adianta eu ter o conhecimento aqui retido, material, e não passar para vocês? Então, assim, fazer uma rede de distribuição para chegar a maiores pessoas, para poder estar estimulando. E essas pessoas dependem da gente. Não é porque a gente está envolvido com alguma área terapêutica, mas depende da gente porque a gente abraçou a causa. Então, a partir do momento que a gente abraça a causa, vamos abraçar a causa realmente e fazer essa coisa acontecer. Isso é inclusão. Inclusão social. É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ele fez a pergunta em relação se eu me via de alguma forma nessa área de atuação. Não, eu nunca tinha pensado sobre,
porque a minha área de atuação, eu tenho em mente em trabalhar com políticas públicas voltadas para pessoas trans, que é o meu caso, sou homem trans, então é mais essa área específica, né? Nunca tinha pensado, mas depois de hoje, dessa nossa conversa, eu agreguei um pouco mais de conhecimento, porque eu confesso a você que eu não tinha conhecimento, assim... Não tinha muito conhecimento da área específica, mas é muito importante. E é muito importante essa área educacional. E eu também posso trazer um pouco dessa área para o meu trabalho específico também. Então, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Rafael, com certeza você falou uma coisa interessante, porque a aceitação do trans afeta o quê? A sua parte emocional. E a partir do momento que sua parte emocional não está bem trabalhada, vai afetar o quê? O seu desenvolvimento cognitivo. Então, assim, você não vai conseguir trabalhar em empresa nenhuma. Você não vai conseguir dar o melhor de você, porque você está o quê? Se sentindo inferior. Isso afeta muita coisa também com relação à questão do suicídio, né? Então, assim, quando a sua autoestima está bem trabalhada, você consegue... Porque dentro da neurociência, o foco principal até da pedagogia do amor é o quê? O seu emocional tem que estar equilibrado. Se você não tiver um emocional equilibrado, se você não se sentir amado, você não vai aprender nunca. Você sendo trans, você sendo normal ou não, você não vai... Um tipo de transtorno, um tipo de dificuldade. Se você não se sente amado, você não vai dar o quê? O seu melhor. E se você não sentir que a outra pessoa te ama, em qualquer área de atuação, seja da psicologia, da psicopedagogia, ou outro tipo de área, administrativa ou não, você quer trabalhar na área de... O que eu vou falar agora de relações... Esqueci agora, perdão. Políticas públicas voltadas para essa população. E o senhor tem muito razão. O senhor tem muito razão nesse sentido, porque, assim, a população trans ela é negligenciada em vários aspectos de políticas públicas, principalmente educacional. Porque quando a pessoa ela se assume trans, ela tem toda uma dificuldade para as pessoas aceitarem, até mesmo a questão do nome social. Muitos acabam saindo das escolas porque não tem esse respeito. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão sobre educação para essa população também, né? E o que eu falei com vocês desde o início? Se você não fizer um trabalho de conscientização, como é que a gente vai ser aceito? Né? Então, assim, você não tem que colocar na cabeça, eu vejo isso até com relação ao meu filho. As pessoas já não têm obrigação de aceitar meu filho, mas eu quero que respeite. Que sabe que ele tem a limitação dele, mas que ele é um ser humano, independente no teu caso também. Então, assim, tem que ter aceitação. Mas como é que a gente vai fazer com que essas pessoas aceitem? Porque muitas das vezes, aquilo que eu não conheço, eu levo porque, Jesus, isso aí é treva. Então, a falta de conhecimento leva a isso, leva ao preconceito. E eu vivencio isso com o meu filho. Tá entendendo? Então, assim, a partir do momento que você conscientiza essas pessoas, eu vi isso na prática na escola, teve uma maior aceitação com o que é diferente. Até com relação aos colegas de turma. Então, quando acontecia alguma prática de bullying, até o pessoal da turma, eles vinham a mim ou entravam em contato comigo, a professora está acontecendo isso na escola. Então, tinha que a aceitação. A partir do momento que você aceita, você protege. Você ajuda, você anda do lado. Não tem que andar na frente, nem atrás e nem abaixo. Tem que andar do lado. Então, assim, eu, como psicopedagogo, visiono muito isso. Eu não estou preocupado em você aprender a ler e escrever. Eu estou preocupado em quê? Em você se autoaceitar, se conhecer, se sentir amado. A partir daí, você vai focar naquilo que você tem de dificuldade. A partir do momento que você chega aqui, fazer um tratamento comigo, você não está bem, você não tem como você estimular essa pessoa. Então, você tem que estar bem consigo mesmo. Até uma criança que tem um tipo de transtorno de deficiência, tem dia que ela não está afim, tem dia que ela está deprimida, está cansada. Então, assim, eu vou forçar a fazer alguma coisa? Não. Imagina a gente, dito neurotípico. Então, assim, se a gente não estiver emocionalmente bem, aí vai partir de vocês aí exercer essa função e trabalhar o emocional dessas pessoas. Então, Adriano, eu gostaria de agradecer a você, né? Contribuiu muito, né, para o nosso trabalho, para a nossa formação. Como eu tinha falado contigo pelo Zap, né? A gente estava buscando profissionais, porque é difícil, né? Essa vida acadêmica, às vezes a gente os professores passam algumas atividades para a gente estar entrando em contato, em busca, e às vezes a gente bate nas portas, pede ajuda e a gente tem essa dificuldade.
tudo aí, Mônica, é o estrelismo. Enquanto você não tiver empatia, infelizmente, e no caso, eu posso ter várias faculdades, posso ter várias pós-graduação, mas se eu não for um ser humano bom, não adianta. Aí vai dar. O meio acadêmico é vaidoso. A disputa é muito aí aparente. Então, assim, põe na cabeça de vocês, independente de se vocês têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, sejam primeiramente ser humanos. Tenham empatia. Se vocês não tiverem isso, não adianta vocês terem um canudo e dizer, eu sou PhD em psicologia. Desculpa a expressão, vocês vão ser um merda profissionalmente. Então, assim, tenha empatia com o próximo, ainda mais a área que vocês estão escolhendo. Não é fazer porque ganhar, porque eu sou psicólogo. Oh, não. Não é porque eu sou psicopedagogo, não é porque eu sou advogado. Tá entendendo? Primeira coisa que tem que ser, vocês são seres humanos. Então, tenham empatia com o próximo. Tendo empatia com o próximo, o resto vai fluir. E o que vocês precisarem, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Nada, que isso. Eu vou estar aqui encerrando a gravação. E alguém mais tem alguma coisa a falar? Eu posso encerrar a entrevista, deixar o Adriano seguir lá? Não, pode encerrar. Pode encerrar. Interessante que eu pensei, essa entrevista vai durar aqui uns 10 minutos. Já fez mais uma hora. Uma hora, mais de uma hora. Foi muito rico, de verdade mesmo. Então, assim, é isso que eu falo com vocês, que quando a coisa não é mecanizada, que é de coração, flui. Seja fluidez na vida das pessoas. Que aí as coisas acontecem. Você vai ter sucesso. O Lívia vai ter sucesso, o Rafael, Israel, Mônica. Então, primeiro lugar, antes de qualquer profissão, se coloque no lugar do outro. Sejam seres humanos. Esse que eu tenho para falar para vocês. Tá bom, obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau.